Pronto, nós estamos de volta para mais uma aula sobre o estudo do Evangelho de João. E hoje nós estamos na aula de número 24, Davi. Já foram 23 aulas sobre esse tema, mais de 23 horas de estudo. Se você perdeu algum dos nossos encontros, o que você tem que fazer? Acessar o canal, se inscrever, marcar no sininho, dar o like, para você poder nos ajudar a propagar o conhecimento e estudar de graça, na verdade, né? Sim. Estudar de graça. Mas hoje é a aula de 24. E aí a pessoa que entra agora aqui no canal, entrou no canal e olhou lá na playlist Evangelho de João, a pessoa vai perguntar, Davi, se é estudo sobre o Evangelho de João, por que cargas d'água vocês estão lendo o texto de Mateus? Não, a gente explicou isso na aula passada, né? A gente tocou sobre esse assunto lendo o capítulo 6 de João, né? E ali no capítulo 6 tem uma passada bem superficial sobre essa história, né? Então a gente vai ler também hoje sobre Mateus, ler também sobre Marcos, falando sobre a história, né, do andar sobre as águas, tanto de Jesus quanto de Pedro. Boa noite, Deusmar. Isso. Nós falamos na aula passada, ao estudar o capítulo 6 do Evangelho de João, que havia ali no meio daquela passagem uma situação inusitada, porque a gente viu lá que Jesus saiu de um lugar andando sobre as águas e no meio daquela viagem acontece uma experiência diferente de Pedro com Jesus. E aí hoje a gente vai aproveitar para fazer esse parêntese, né? Nós vamos abrir esse parêntese e falar sobre esse tema. Então, quero convidar você que está assistindo com a gente a abrir sua Bíblia aí, ou Bíblia de papel, ou no aplicativo, ou no computador, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 34. Vamos lá, Davi, vamos ler com essa turma aí. Vamos ler sim. Vamos ler Mateus do 22 ao 34. Diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Beleza. Então vamos começar a nossa aula, né? Lembrando, Davi, o que está acontecendo, né? Esse é o passo número 1 para qualquer pessoa que deseja estudar as Escrituras, né? Entender o contexto bíblico. Lembre-se sempre disso, você que está estudando com a gente toda quinta-feira à noite, toda sexta de manhã, você precisa, ao ler os textos bíblicos, tentar primeiro compreender, fazer a leitura do contexto bíblico, ainda mais nos evangelhos. Você tem 4 evangelhos. Você tem 3 evangelhos que são muito parecidos, são sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, e um totalmente diferente que é João. A história de Jesus é contada pelos 4 evangelhos. Então, realmente, você precisa ler os textos, todos eles, para ter uma compreensão plena do que está acontecendo. Como a gente acabou de ver, essa passagem aparece em praticamente 3 livros diferentes.
Então, é esse movimento a gente tem que fazer, senão, o que vai acontecer? O nosso estudo vai ficar limitado. Para não ficar limitado, tem que entender o contexto. E aí a gente vai lembrar que tudo começa com a multiplicação dos pães. Nós tivemos essa aula aí, se eu não me engano, foi a aula de número 22. Nessa aula de número 22, nós falamos sobre como Jesus multiplicou os pães, né, para aquela multidão. Muita gente ali se alimentou naquele dia. E depois vimos que após esta multiplicação, houve um discurso de Jesus do outro lado do Mar da Galileia, duríssimo, falando de novo nascimento, né, de vida plena, de mudança de vida, do verdadeiro pão, da fome que não se sacia, da fome que sacia, de que ele é o verdadeiro pão, falando que os israelitas que comeram maná morreram no deserto. Foi um discurso muito duro, que gerou um desconforto muito grande. Jesus falou assim, não tem mais pão, acabou a palhaçada, eu sou o único pão. E aí muita gente foi embora, os discípulos reclamaram. Esse foi o estudo que a gente fez da aula número 22 e o que a gente viu que estava acontecendo. E aí, nesse movimento de multiplica pão e faz discurso, e faz isso, faz aquilo, fica uma pergunta no ar, né? Como as pessoas viam Jesus? Ou como elas viam, o que elas viam quando olhavam para Jesus? Foi a pergunta que a gente fez nas duas aulas, 22 e 23. Falamos na aula passada também. Falamos na aula passada também. E aí, a gente viu que algumas pessoas viam Jesus como um profeta, né? Obviamente, esse olhar para Jesus como profeta remete às palavras de Moisés, que disse que depois dele viria um profeta maior do que ele, né? E que se Moisés fez aqueles milagres todos, Jesus também faria. Outros, é bem possível que outros viam Jesus como o Messias prometido, mas assim, o que dá para a gente perceber nos textos, e logo depois na fala de Jesus, é que a multidão via Jesus mesmo era como o profeta esperado, o profeta capaz de fazer grandes coisas e, principalmente, o profeta capaz de libertar Israel do controle da tirania do Império Romano. E aí, até o texto bíblico vai dizer que eles queriam fazer Jesus de rei, queriam dar a Jesus assim, um lugar de domínio. E aí, nesse momento, né, nesse momento terrível, o que acontece? Jesus desaparece, né? Ele vai para um lugar distante, se afasta da multidão e manda que os seus discípulos passem para o outro lado do Mar da Galileia e passem para lá sozinhos. A Bíblia até diz que eles ficam esperando Jesus até tarde da noite, né? Quem sabe ele volta, vai com a gente, mas não volta. Ele não volta, ele multiplicou os pães, fez milagres, a multidão está enlouquecida, a multidão está desesperada, a multidão acha que ele é o melhor, ele é o maior, ele é o que havia de vir e que ele agora tem que tomar o seu lugar. A multidão está ensandecida, pensando só na política, no poder, na força, e Jesus então sai do meio da multidão e despacha os seus discípulos. Nós estudamos isso tudo na aula 22. E aí, nesse momento em que os discípulos saem de barco, já tarde da noite, entrando na madrugada, a Bíblia diz que quando eles estão mais ou menos na metade do mar, uma tempestade vem sobre o barco, fica dura, fica difícil, eles estão remando, o bicho está pegando, vai todo mundo morrer, todo mundo vai morrer, é assim que eu me sinto quando eu estou no avião, vai todo mundo morrer, e aí o que acontece? Se já não bastasse essa situação tensa, o que acontece? Aparece Jesus igual um fantasma andando no meio do mar, que foi a aula 23, né, Davi? A aula passada, né? Uma cena louca, completamente louca. E aí, quando Jesus faz esse movimento de andar em cima do mar, o que fica claro para a gente? Que ele deseja que os seus discípulos tenham uma outra visão, dele. um outro olhar dele. Exatamente. Sim. Ele é muito mais do que um profeta. Ele é bem maior do que Eliseu, do que Elias, do que Moisés, Sim. do que
Jonas do que qualquer um que tenha aparecido antes. Ele é muito maior, até porque o mar, como diria o nosso querido pastor Dorival Caymmi, né? O mar para os romanos e para muitos povos da antiguidade era uma coisa espiritual, né? A natureza tem um poder espiritual, e aí aparece Jesus. Quem é esse que anda sobre o mar, que controla o mar, que controla o tempo? Foi uma cena terrível, né? E, assim, não dá nem para correr, né, Davi? Estou no meio do mar, vai correr para onde? Só bastava para eles gritarem, né, de desespero. Eu acho interessante o que você estava falando aí, porque quando a gente leu na aula passada o livro de João, e João dá só uma pincelada sobre a história, né? A gente até falou assim, João é muito, muito modesto, não queimou ninguém, né? Porque não falou, não contou detalhes de desespero, nem o caminhar de Pedro, né, sobre as águas e tal. Verdade. Mas você percebe no texto de Mateus, quando a gente leu aí no início, que Jesus ele se retira para orar. Por quê? Ele coloca os seus discípulos para passarem o mar, né? O mar, lago, né? A gente explicou isso na aula passada. E ele fica para orar, né? Ele sobe ao monte e vai orar. A gente percebe, né, que nesse movimento todo, Jesus está sempre em ligação única com Deus Pai e Deus Espírito Santo, né? Ele está sempre focado na missão dele. Isso, não tem movimento aleatório, né? Isso aí, ele está certo do que ele tem que fazer. Então, essa revelação que ele trouxe sobre os discípulos, né, além dele mostrar o seguinte, ó, olhem para mim como Deus, né, porque realmente eles não tinham a revelação clara sobre quem era Jesus, né, mas em alguns momentos há uma pincelada, né, há um momento sóbrio deles de olharem Jesus como realmente o Filho de Deus. Mas ali Jesus está se mostrando como Deus onipotente, onisciente, onipresente, né? Como aquele homem que dorme com a gente, come com a gente, pode andar sobre um mar, e um mar bravio ainda, né? Porque está acontecendo todo aquele movimento do o vento soprando, né? O mar se agitando, e mesmo assim Jesus vem com toda a imponência de Deus, realmente, né? Muito sinistro, muito sinistro. Sinistraço, né? E se você seguir o texto, vai ver que é mais sinistro ainda, né? O vento soprava forte. É muito bacana como a narrativa é construída, né? Com alguns detalhes. Ela não é um conto literário com riqueza de detalhes, mas tem detalhes importantes, né? Um vento forte. Nós não estamos falando de pessoas que não tinham intimidade com o mar, nós estamos falando de pescadores, né? Sim. Caras experimentados, pescadores daquela região, conheciam o Mar da Galileia. Quer dizer, os caras estão numa situação difícil, num ambiente que eles conhecem, né? Dominam, né? Dominam aquele negócio e não estão conseguindo seguir adiante. E vem Jesus andando sobre as águas, assim, tirando muita onda, né? Tirando muita onda. O barco no meio do mar, que é um detalhe que Marcos vai dar para a gente. Aí daí a importância da leitura de toda a Bíblia, de todos os textos. O barco no meio do mar. Não tem o que fazer, né? Para onde você vai? Para um lado ou para o outro é a mesma distância. O bicho está pegando, o barco está no meio do mar, os discípulos remando com dificuldade. Outro detalhe que Marcos vai nos dar, quer dizer, pescadores experimentados, remando com dificuldade, e de repente aparece Jesus, né? Andando sobre as águas, e obviamente eles acharam que era um fantasma. Eu acho que eu pensaria a mesma coisa, não pensaria diferente. Não, a gente também tem que ter um olhar, Leclerc, que vamos pensar junto aqui, ó. Dos 12, apenas 4 ali eram pescadores experimentados. Os outros eram publicano, o outro era alguém que estava à beira do caminho, né? Então, assim, haviam ali pessoas que provavelmente não tinham nenhum know-how, né? Não tinham nenhuma experiência com o mar. Mas todos gritaram, todos gritaram. É isso aí. A Bíblia deixa bem claro que todos gritaram.
E apenas um teve um movimento diferenciado, que era provavelmente o pescador mais experiente, né? Isso, aí Jesus vai no meio. Jesus é igual aquele cara que você está no avião, o avião dá aquela turbulência, cai naquele vácuo, entendeu? E aí o cara do teu lado diz, não, calma. Como assim? Como assim, calma, né? Não tenha medo. Bom, como não tem medo? Jesus então diz aos discípulos, não tenham medo, e aí tem aquela reação impulsiva de Pedro, né? Senhor, manda-me ir ter contigo, né, sobre as águas, e a Bíblia diz que ele vai andando sobre as águas na direção de Jesus, e quando ele presta mais atenção no lugar onde ele está, principalmente no vento e na força das águas, ele começa a afundar e pede socorro. E aí eu queria destacar aqui na nossa aula que muitas e muitas vezes a gente ouve essa passagem, né, através de pregações, através de aulas, e quase sempre, para não dizer sempre, para eu não ser leviano aqui, mas quase sempre a turma mete o pau em Pedro, né? Que Pedro não tem fé, que Pedro é isso, que Pedro é aquilo, que nós somos como Pedro, não olhamos para Jesus. Olhe para Jesus! Parem de olhar as circunstâncias. As circunstâncias sempre estão aí para nos... Não. Olha o seu amor, exatamente. Você não tem que ter fé, né? Porque você não vai afundar nas águas se o sol se pôr. Né? As águas vão te afundar se as águas do mar da vida quiserem te sufocar. Segura. Me submergir a tua mão. Cara, é demais. Coitado do Pedro, né? Apanha pra caramba, não tem fé. E aí todo mundo dá muita ênfase. E aí eu quero aproveitar essa aula de hoje para tentar ajudar você que está assistindo com a gente a refletir sobre o texto com mais carinho, com mais cuidado, né? E também a pensar sobre a maneira, as formas como Deus trabalha na vida do homem, na vida do seu servo. Não é tão simples assim. Né? Outra coisa, outra acusação que Pedro sempre sofre é de ser afoito, é de ser precipitado. Sanguíneo, né? Sanguíneo, né? Tadinho do Pedro, né? Como apanha. Bom, primeira coisa que eu quero dizer com relação a esse momento e essa aula de hoje, até aqui foi para contextualizar o assunto, agora a gente vai falar do tema, e o tema é esse, Pedro afundando na água lá com Jesus, né? A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, é que esse momento é um momento de pavor, né? Não é um momento legal. Como diz o texto aí de Mateus, todos eles gritaram de medo. Então, num primeiro momento, quando você está no meio da tempestade, o barco está dando sinais de que não vai aguentar o tranco. E quando tudo está péssimo e sempre pode piorar, aparece uma figura fantasmagórica no meio do mar, você fica desesperado. Mas aí, o que você ouve? O que você ouve lá do oceano? Aquela voz que se propaga sobre as ondas. Coragem, sou eu. Caraca. Faz de novo aí, Davi. Parece até o Exterminador do Futuro. Coragem, não temas, sou eu. Rapaz, o bicho tá pegando, a onda tá batendo, o barco tá virando, o fantasma apareceu. Aí você fala assim, ferrou, de repente vem uma voz assim, coragem, sou eu, Jesus fala. E aí, o que você pensa, Davi? É Jesus? Pô, Jesus? Caraca, é Jesus. A gente pensou que estava ferrado. E aí Pedro tem um impulso. Eu quero que você pense comigo hoje, né? Eu e Davi aqui juntos. Pedro teve um impulso. Até porque o lugar não era desconhecido, né, Davi? Ele já tinha navegado por ali. Né? Ele sabia como aquelas tormentas eram terríveis. Né? Ele já tinha ouvido as histórias. Provavelmente já tinha visto os naufrágios. Né? Conhecia as viúvas. Ele sabe que a tempestade pode matar. Tanto é verdade que na outra passagem que Jesus dorme no barco, não é essa? É outra situação? O que diz a Bíblia? Que eles acordam Jesus e falam para ele, você não se importa que a gente morra? Assim,
Era... Antes da que te morramos, podes assim dormir. Pois é. É bem interessante isso, né? A situação é tensa. Sim. A situação é tensa. É grave. E aí o que acontece no meio dessa situação tensa? Se Jesus estivesse andando sobre a lagoa de Campo Grande, né? Ali com águas cristalinas, numa tarde de outono, né? Com raio solar, tudo bem, e os discípulos ali num piquenique, né? Jesus aparece na água, todo mundo ali no piquenique comendo canapés, tomando suco de uva, um olharia para o outro e diria calmamente: olha, nossa, olha lá, que Olha, coisa linda. lá vem Jesus, vamos todos ter com ele. Contemplemos, vislumbremos. Se fosse uma cena dessa bucólica, né? Os discípulos com harpas nas mãos, cercados de ovelhinhas. Não, primeiro você explica o que é bucólica aí. Uma coisa romântica, poética, né? Ligada à natureza, né? Aquela coisa linda. Aí Jesus dissesse: venham comigo. Não, mestre, venha você. Venham para a água. Não, mestre, venha para a grama. Não, Maria, o problema é que não é essa situação. O problema é que o bicho está pegando, né? O bicho está pegando em crise. E aí eu te pergunto, Davi, onde é o lugar mais seguro? Dentro do barco que está prestes a afundar ou perto de Jesus que parece que manda na água? Onde é o lugar mais seguro? Então, se eu for olhar com o meu olhar contemporâneo de Davi, que está aqui no seco, eu vou falar que é os braços de Jesus, é o lugar mais seguro. Mas talvez para a situação que eles estivessem ali, eles iam entender que o local mais seguro seria o barco, né? Mas aí o que acontece? Pedro tem um impulso, né? Sim. Mestre, me manda ter contigo. Porque quase sempre a gente fala de Pedro como um impulsivo, sanguíneo, descontrolado, que quis tirar onda, né? Mas ele tem um impulso de coragem. É você, mestre? Então me tira daqui. Me tira daqui. Na verdade, a gente sempre tem a mania de olhar para esse texto condenando Pedro, mas Pedro teve um ato de coragem. De coragem e do tipo assim: pô, vou afundar com esse barco? Jesus está ali, cara. Me ajuda aí, mestre. A gente participou de algumas palestras, né, Leclerc, de ansiedade e tal, e a gente lembra bem que foi nos ensinado que a ansiedade é aquele pico de adrenalina quando a gente tem que tomar uma decisão de vida ou morte, né? Verdade, verdade. É até muito bem ilustrado, né? Um corredor, você não tem para onde correr, né? E à sua frente tem um leão, um tigre, que ele vai te atacar. Então, assim, o impulso da adrenalina é o seguinte: eu corro para fugir ou eu enfrento o leão, né? O tigre e tal. Eu penso ali que todos tomaram o primeiro impulso de chorar, de gritar, de se desesperar, ou alguns quase pulando do barco, tamanho desespero. Mas Pedro tomou o impulso de, não, eu vou para frente, vou encarar aí dessa confusão toda aí, eu vou à frente, né? Ele vou foi para perto dele. Vou para perto dele. E aí eu quero desafiar você que está assistindo essa aula com a gente a olhar para Pedro com mais carinho, né? Ele talvez tenha sido o cara de mais coragem. Isso, o único corajoso que Jesus... Porque uma situação dramática pede o quê? Coragem. Isso. Pede coragem, né? Aí vai me lembrar a passagem de Josué, capítulo 1, versículo 6, né? Josué recebe de Deus a pior de todas as notícias. Ó, Josué, eu tenho uma coisa para te contar. O que foi, Senhor? É o seguinte, Moisés morreu. E agora, a situação agora é contigo. Como assim, Senhor? É contigo. Você vai Mata nos peitos. Você vai liderar o povo.
você vai liderar o povo. Eu acho que essa mensagem de Deus para Josué é tão turbulenta como as águas do Mar da Galileia. Ele podia não estar no barco, mas o cérebro dele agora está borbulhando dentro das ondas. E a palavra que Deus dá para Josué é exatamente essa. Seja forte e corajoso. Como assim? É porque, na verdade, momentos de grande pressão exigem de nós coragem. Exigem de nós coragem. Então a pergunta é o que Pedro teve? Um ato de fé ou um momento de loucura? Ele teve assim um ato de fé impulsiva, né? Um homem muito espiritual, ou ele teve um surto de loucura, que é mais ou menos o que você falou sobre o corredor, de alguém que não tem outra opção, não tem outra escolha, a não ser enfrentar aquela oportunidade da melhor maneira possível. E talvez a melhor maneira possível seja essa, ficar do lado de Jesus. E aí eu quero também propor uma outra reflexão, que é a seguinte: é o pescador habilidoso, capacitado, qualificado dentro de um barco, reconhecendo naquele momento ali que não sabe o que vai fazer. Ele reconhece naquele momento que ele não vai conseguir, ele vai morrer. Ele é o único que reconhece que o barco não é mais uma segurança. Não é mais seguro. Porque ele, por ter experiência, ele já devia estar assim, meu Deus, a gente vai afundar. Quando ele vê Jesus, e Jesus fala, tenha coragem, sou eu. E ele olha e vê Jesus, e ele fala assim, cara, esse barco vai afundar. Mas ali, ali é o Filho de Deus, eu vou atrás dele. Manda-me é um ato de coragem, de fé e de loucura. Olha só, Davi, olha só quantas pessoas falaram sobre isso tantos anos, né? Tá vendo como é que Pedro, até nesses momentos, é maluco, né? Orgulhoso, soberbo? Não sei. Talvez ele tenha sido muito corajoso e muito humilde. Mestre, manda-me ter contigo. E Jesus falou assim, vem que eu te seguro. E aí eu não posso deixar de comparar essa passagem com Êxodo 14, por exemplo, quando Moisés sai do Egito com milhares e milhares de hebreus perseguidos pelos egípcios, cercado de montanhas, sem opção, e o povo diz para ele assim, você nos trouxe para cá para morrer? E ele ora, ele fala, Senhor, e agora? E Deus responde assim, por que você ora? Por que clamais a mim? Diga ao povo que marche, cara. Não tem coisa mais surtada ou mais surtante do que essa. Cercado por egípcios, montanhas, com uma multidão de escravos, ele apontar um cajado de madeira para o mar e, assim, né, como diria o nosso querido pastor Steve Rogers, né? Avengers! March! Caraca, avancem! É a mesma coisa de Naamã. O cara sai da Síria com uma comitiva, centenas de homens, riqueza, poder, autoridade. O profeta nem quer falar com ele, manda um recado, diga a Naamã que mergulhe no rio. Ele vai, pô, esse rio imundo, esse lugar sujo. Fui pessimamente recebido, maltratado, deselegante. Só que os caras disseram para ele assim, meu amigo, pegar ou largar, o que você tem a perder? O que você tem a perder? Já chegamos aqui, né? E aí ele se submete a esse constrangimento. Eu não sei se é um ato de fé de Pedro, Moisés, Naamã, ou se é um ato de loucura, né? Mas eu acho, Davi, que nessas horas de loucura, de dificuldade, de mar, de onda batendo, de navio afundando, nesses momentos em que tudo está difícil, cara, eu acho que a gente acaba se vendo em momentos assim, onde a loucura é necessária. Existe uma dualidade, né, Leclerc? Existe uma dualidade aí entre loucura e paradoxo, fé, né? Um paradoxo. Isso, um paradoxo que muitas pessoas realmente que estão no entorno da situação vão olhar como loucura, mas depois vão falar assim, não, realmente foi fé dele, foi fé. Né? Verdade. Depois, né? Depois, Na hora é maluco, é louco. É igual o caso do capítulo 12 de Atos, quando os discípulos estão sendo perseguidos e Pedro e Tiago são presos. Tiago é decapitado, Pedro está preso, e a igreja se reúne para orar,
É como? Se reúne para orar tecnicamente, né? Não, vamos orar, porque é o nosso papel ministerial. Nada, os caras oram desesperados, porque Jesus não está mais ali. Tiago morreu. Se Pedro rodar, como é que vai ser? Então, eu queria dizer para você que está nos assistindo que muitos atos de fé, muitos movimentos de fé da nossa parte começam com sementes de medo mesmo. E é isso aí, Davi, vai na contramão do que muitas igrejas ensinam. Não pode ter medo. Se você tem medo, é um fraco. Né? Se você tem medo, é até um mito. Quero falar aqui de um mito, né? A frase não temas aparece 365 vezes na Bíblia. Uma vez, todo dia Deus te fala não temas. Isso é mentira, meus irmãos. Não tem. Isso não é verdade. Isso é uma história, uma lenda que foi inventada. E se Deus diz não temas, é porque, na verdade, o normal é a gente ter medo mesmo. A nossa natureza humana é uma natureza que vai passar pelo medo. Né? O medo é muito íntimo, né, do ser humano. Muito. E aí você se agarra, né, ao que pode te dar esperança, né, cara? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer nada. Eu posso orar. Eu posso levantar o cajado, fechar o olho e entrar no mar. Eu posso mergulhar nesse rio imundo aqui para ver o que acontece. Eu posso orar. Eu posso continuar confiando em Deus, né? Muitas situações de medo acabam nos levando a decisões corajosas. Será que se não houvesse medo, será que se não houvesse a lepra, será que se não houvesse o perigo, muitos desses homens teriam tomado decisões de tanta fé? É uma pergunta para a gente fazer, né? Uhum. Quero lembrar não sei se tu já ouviu uma história, né? Que um exército oriental, não sei se é chinês, se é japonês, né? Eles estavam para enfrentar o inimigo após uma ponte, né? Eles passavam pela ponte, aí depois da ponte enfrentariam os seus inimigos. Aí eles mandaram um espia, né? Vai lá ver como é que é o exército inimigo e tal. Aí ele voltou e contou pro general, né? General, eles são 3 vezes mais numerosos do que nós. Aí o general, o que ele fez? O que ele fez, Legar? O que ele fez, Davi? Ele destruiu a ponte. Ele falou assim, ó, então, agora não temos mais oportunidade de ter medo. A gente só tem o inimigo à frente. Então eles foram com sangue nos olhos e venceram. Então, assim, às vezes o medo, ele nos congela, é verdade, é fato, mas ele também nos impulsiona a enfrentar coisas que com certeza vão gerar em nós muita coragem. É verdade. O medo, ele é um combustível para a coragem, né, para falar a verdade. Não existe essa coisa. Não existe essa coisa da pessoa falar assim: não tenho medo, eu sou muito corajoso. Não, pelo contrário. Porque ele tem medo, ele se torna corajoso. Pois é. Esse é um paradoxo importante, ok? Todos vocês que estão assistindo com a gente aqui precisam pensar sobre isso. Muitas vezes a mensagem evangélica, a mensagem religiosa, ela está equivocada. O que diz o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10? Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Nós não temos poder, nós não temos força. Deus é que tem força. Muitas vezes a religião nos incentiva a ter coragem, e aí todo mundo acaba se achando corajoso, poderoso, e acha que tem que enfrentar. Mas o medo, resultado de circunstâncias às vezes impossíveis de enfrentar, ele nos coloca no lugar devido, ele nos dá humildade. Sim. Ele nos dá humildade, porque tipo assim, tô ferrado, né? Como disse o centurião aqui, basta uma só palavra sua. Ele reconheceu que Jesus tinha maior autoridade do que ele. Ele disse, não, você não precisa entrar na minha casa. Ele tinha medo que Jesus entrasse na casa dele. Eu lembro da história do rei Josafá, você lembra? Sim. Ele sabia que ele também não poderia vencer e colocou o povo todo a clamar, a orar, a jejuar
pelo Deus de Davi, né? A gente vai falar daqui a pouco dessa passagem, já já. Exatamente. Ele vai falar, Senhor, e agora? Nós não sabemos o que fazer, não podemos fazer nada. Então, assim, os cristãos precisam ter um olhar diferente para as circunstâncias. No caso dos cristãos, a falta de condição, a inabilidade, a incapacidade nos leva a depender exclusivamente do Senhor. E a dependência não é uma decisão racional, que é outro erro da religião. Você precisa viver na dependência. Como que você vive na dependência? Ninguém decide viver em dependência. Deus é que nos leva a situações como essa aí, de circunstância irreversível, onde não há o que fazer. Moisés não tem outra opção a não ser enfrentar o mar. Naamã não tem outra opção a não ser mergulhar o rio. O exército aí não tem outra opção, como você falou, não tem mais volta a não ser encarar o inimigo. E muitas vezes nós não temos o que fazer. Então, na verdade, não é colocar-se em dependência. É um momento de dependência. E o medo, então, ele é revertido, transmitido, jogado no colo de Deus. Tipo assim, eu não sei mais o que fazer. Eu quero aproveito até a passagem para fazer um trocadilho assim, na aula, né, para dizer isso, que a fé é um mergulho para fora do barco. Então, quando Pedro diz assim, me mande ter contigo, é porque ele está num ato desesperado, tipo assim, me tira daqui, pô. Me tira desse lugar, porque não vai dar certo. Legal. E a salvação, nesse caso, né, Davi? A salvação é a presença repentina de Deus no meio dessa situação inesperada. Pô, eu estou olhando para todo lado e não sei o que fazer. De repente eu olho para o meio do mar, o que eu vejo? Jesus andando na água. Ou no meio da fornalha, lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, aparece Jesus andando no meio do fogo. Pô, cara, é ou não é uma experiência repentina, né? Inesperada, inacreditável? Mas assim, você tem que ter esse entendimento. Nós não criamos essas situações. Essas situações são situações circunstanciais, situações da vida. É a vida que nos coloca nessas situações. E aí, o que acontece? Eu posso sucumbir de medo ou eu posso enfrentar com fé, né? Essa coragem aí, né? Seja forte e corajoso, ela tem um recheio. Esse biscoito aí, né, esse brownie, tem um recheio de medo aí por dentro dele. Tem. Né? Tem um medo bacana aí, né? E aí, diante disso tudo, a passagem com certeza vai nos lembrar do texto que você citou, lá de 2 Crônicas 20, quando os hebreus, né, os israelitas, estão cercados por vários inimigos, e aí Josafá ele rasga as suas vestes e diz o quê? Senhor, nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha que diferença, né? Uhum. Tipo, mas assim, de novo, né? Os nossos olhos postos em ti é igual Pedro olhando para Jesus. Manda-me ter contigo. É porque Josafá e o povo de Israel, todo mundo ali está no barco afundando. Eles sabiam que iam perder, que iam morrer. Claro. O desespero claro. é essa inclinação, né? Então, esse é o primeiro grande ensinamento da passagem, né? O que o povo via quando olhava para Jesus? Um profeta? Um político? Um conquistador? Uma oportunidade? Quantos, né, Davi? Olham para a igreja como uma oportunidade, né? Mas o que Jesus queria que os discípulos vissem? Que a gente veja que ele, na verdade, é a nossa salvação. Né? Ele não é apenas um fazedor de milagres, mas ele é a nossa salvação no meio da tempestade. Ou como diz o Salmo 46, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, ou bem presente nas tribulações. É isso que Jesus queria que eles vissem. Não é um fantasma, é Deus. Ele manda no mar, ele manda no vento, ele tem mais autoridade e ele está vindo na nossa direção. Então os nossos olhos agora estão focados nele. Isso é muito bacana, né? Os discípulos aprendendo
Isso não é uma escola dominical, nem uma escola de quinta. Isso é uma escola radical. Escola no fogo. Nesse caso, escola no mar. Escola na água. Escola de verdade, escola Power, Top Plus, High, Mega Escola, né? Essa aí é o intensivão, né? Supletivo, Pô, né? caraca, como é que você faz? Uma boa perspectiva aqui da nossa aula, né? Como é que você faz quando você está vivendo um momento de grande tribulação? É o diagnóstico, a dívida, a crise, é o problema, a impossibilidade. Você faz o quê? Você grita, você corre, você para onde você olha? Então Jesus está nos ensinando. No meio da tempestade, nós olhamos para o Senhor e pedimos, Senhor, por favor, dê essa ordem, me mande estar com você, venha. Olha que legal, cara. Muito bacana. Então podia ser a pergunta do sermão, né, Davi? Onde os seus olhos estão? Né? Onde você tem colocado os seus olhos? Para onde você tem olhado? Porque aí, diante dessa pergunta, o texto vai nos levar a outro aprendizado. Olha só que interessante, né? Aprendizado duplamente paradoxal numa circunstância paradoxal. O texto vai dizer, lê de novo para a gente aí, Davi, Mateus 14, lê a parte quando Pedro grita, Senhor, manda-me ter contigo, lê daí para frente. Tá, é Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ai, que legal. Quando reparou no vento... Ah, Pedro, que conversa é essa? Agora que você reparou que tá ventando. Caramba, o vento não começou a soprar na hora que ele pisou dentro d'água, né? Não era novidade. Não. Então não foi o Pedro, perdão, não foi o vento que afundou Pedro. Foi a reação dele diante das circunstâncias. Porque aí o que acontece? Vamos voltar. Vamos voltar. Né? Tá lá Moisés diante do mar, Faraó atrás, o povo gritando, Deus fala assim, avance! Aí ele estende o cajado e o mar se abre. Assim, impossível imaginar uma cena dessa. O pessoal andando e as águas do mar como parede, diz o texto. Impossível imaginar um troço dele. Surreal, filme da Marvel, filme de terror, ficção científica, um troço surreal mesmo. A gente só acredita porque está na Bíblia, ok? Ok. Surreal. Aí imagina o povo passando e Moisés ali, né, no início da caminhada com medo, né? Caramba, essa água vai cair, nós vamos morrer. E o vento, né? Porque a Bíblia diz que soprou um vento a noite toda, que separou o mar, uma ventania. Lembra até essa passagem aqui, vento, vento. Imagina Moisés atravessando o vento, o povo gritando, e lá no meio da passagem Moisés vai assim, é isso! Eu consegui! Nós conseguimos! Toma, Faraó! Imagina, Davi! Com o povo de Deus não se brinca, com o homem de Deus não se mexe, no ungido de Deus não se bota a mão. Imagina, Davi, Moisés surtando. É daquele que tocar no ungido do Senhor e tá Miriam dançando lá com o pandeiro. Caraca, cara, porque assim, se a gente enfrenta uma circunstância difícil e aí Deus nos deixa sentir medo, e aí o medo nos impulsiona a coragem, e a coragem nos leva a atos de fé, qual é a conclusão óbvia? Eu só atravessei por quê? Só atravessei porque tive coragem. Não, mas eu só consegui atravessar porque Deus... porque Deus me condicionou a atravessar. Eu tive coragem de mergulhar na água leproso, mas eu só fiquei bom porque Deus falou o que tinha que fazer. Né? Eu enfrentei o exército lá sírio,
Moabita, não sei o que lá, porque nós oramos e aí nós fomos para a batalha, mas na verdade foi Deus. Deus que guerreou. Inclusive é a frase de Deus para Josafá: não façam nada. A batalha não é de vocês. A batalha é minha, diz o Senhor. Rapaz, isso é frase de Capitão América. A batalha é minha. Então, na verdade, o que a circunstância deveria fazer? A circunstância deveria nos levar a passar por essas situações com humildade, Sim. de cabeça baixa, no sapatinho, né? Com olhos fechados. Tipo assim, caraca, eu pensei que eu não fosse conseguir. Como diz o Salmo, se não fosse o Senhor, ora diga Israel. Se não fosse o Senhor, o que nós faríamos? Ou como diz o outro texto, né, Davi? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então todos nós deveríamos chegar a essa conclusão. Imagina Moisés surtado, gritando: Faraó se ferrou! Imagina, cara, imagina. Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebravam Faraó. E Faraó caiu. Faraó morreu. E Faraó morreu. Faraó. Eu lembro dos textos de Davi, né? Que Davi, ele tinha... ele passou, claro, por N circunstâncias, mas quando ele estava em sintonia com Deus, em todos os momentos ele tinha essa humildade em saber que ele venceu porque era Deus, ele conquistou porque era Deus, e tudo que foi feito foi por causa de Deus. E a gente não pode perder isso, né? A essência da humildade. Então, a partir desse pressuposto, de toda essa análise aqui que a gente faz, qual é a conclusão que a gente chega? Enquanto Pedro pisou na água, olhando para Jesus como sua única salvação, ele foi. Olha para mim. Ele foi. Mas aí, a partir do momento em que ele se sentiu confiante, ele afundou. Que foi o que aconteceu com Moisés no deserto quando ele bate na pedra. Eu faço o que eu quiser. Eu tô com poder aqui, eu vou fazer. Vou fazer. E é exatamente o que a gente percebe no texto, né? Porque assim, o que o texto vai nos ensinar de uma forma muito simples? O medo é a constatação da nossa incapacidade. O medo é a constatação da impossibilidade. Se o Senhor não nos ajudar, nós vamos perecer. Esse é o medo. Agora, o medo pode se tornar um catalisador da fé, porque a gente confia em Deus, como Josafá. Me ajude, Senhor. Tem misericórdia, faça alguma coisa. Estenda a tua mão. Beleza. Agora, quando a confiança deixa de ser em Deus e passa a ser na sua própria habilidade de conseguir. E, caraca, eu tô andando na água. Consegui. Agora eu vou surfar em cima do inimigo. Bom, aí, meu irmão... Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Pois é. É muita arrogância. Aí, pois é, o vento que soprou na cabeça na cara, no olho, no nariz de Pedro, não foi o vento da tempestade, porque esse vento já estava soprando, foi outro, né? Foi o vento do orgulho, né? Da autoconfiança. Para muitos irmãos, às vezes, é o vento do legalismo. Para outros, é o vento da dúvida. É alguma coisa que tira o nosso foco e faz a gente confiar mais em outras coisas. No caso do legalismo, por exemplo, faz o cristão confiar mais na sua própria justiça do que na capacidade de Deus. No caso da dúvida, às vezes o cristão confia mais no acaso. Né? O acaso vai me proteger. Então, Leclerc, o interessante desse texto é que você percebe que Jesus ele bota a culpa, né, da imersão de Pedro na falta de fé dele.
E é o que você está falando. Quando a gente tem medo, a gente desesperadamente vai ter um ato ou de entrega ao medo ou um ato de coragem. E nesse ato de coragem, quando ele é apontado para Deus, isso gera fé, né? Porque Deus dá a resposta, né? Ali a resposta de Deus foi: vem ter comigo. E ele prontamente foi, e a fé dele estava em Jesus. Por que duvidaste? Duvidou de quê? Da capacidade de Jesus? Duvidou da própria capacidade que ele tinha de continuar andando sobre as águas. Não da capacidade, duvidou dele mesmo, né? Homem de pouca fé, por que você duvidaste? Porque a fé, na verdade, ela não pode ser medida, ela é intangível. Enquanto a nossa fé estiver em Deus, tudo é possível. Se você crer, você vai dizer a esse monte que se levante, que saia daqui e vá para lá. Para Deus, nada é impossível. Então, enquanto a nossa fé estiver centralizada, focada, depositada em Deus, tudo pode acontecer. Agora, se eu achar que o culto foi ruim porque eu sou fraco, que a coisa não aconteceu porque eu não orei, que a barreira caiu porque eu não consegui. Se eu achar que fui eu, então aí eu duvidei. Então, mas é claro, eu sou digno de dúvida. Eu sou digno. Então, o que Jesus espera de nós, Davi? Jesus sempre espera de nós que tenhamos atitudes diferentes dos hebreus e dos religiosos daquela época. Jesus sempre espera dos seus servos que na hora que o bicho pegar, eles gritem, como Pedro gritou: salva-me! É isso que Jesus espera de nós. Ele é a nossa salvação. Ele é o centro da nossa fé. E não tem problema nenhum, Leclerc, a gente ter alternância de fé. Nenhum problema. A gente olha para esse texto de Pedro e fala: poxa, dando a ele a prioridade, né, da fé, né? Tipo, isso, a centralidade da fé. Centralidade da fé. Isso. Deu mole. Pô. Só que conseguiu. Assim, não importa se você ficou no barco, não importa se você deu 4 passos sobre o mar. Em algum momento, a nossa humanidade caída, né? A gente tem falado sobre depravação total nas aulas de sexta-feira, né? Em algum momento, a gente vai titubear, a gente vai declinar, a gente vai afundar, literalmente. Isso. E realmente somente o Senhor pode nos salvar. Essa declaração é linda, né? Só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor pode nos salvar. E você vê, Jesus acaba de multiplicar o pão, que é a passagem anterior. Sim. E as pessoas continuam falando de Moisés, né? Porque os nossos pais... Jesus não é salvador para eles. Jesus não é salvador. Depois, quando ele se apresenta e fala claramente: eu sou o pão da vida. Você não é. E os discípulos: nossa, mestre, que palavra dura. Que palavra dura. Bom, mas aí Pedro, o mesmo Pedro que afunda no mar... O experimentado. O experimentado que nos representa é o mesmo Pedro que vai dizer para Jesus: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É isso mesmo. Porque Jesus é o único que pode estender a mão no meio da tempestade e dizer: vem, segura na minha mão. Segura nas mãos de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante. Ó. Beleza, então, Jesus tem esse poder. E Pedro reconhece. Para onde iremos nós? É isso mesmo, para onde ele vai? Se na hora que o bicho pegou, foi Jesus que puxou ele de dentro d'água. Foi Jesus que arrancou ele de lá. Então, todos nós deveríamos acabar de ler essa passagem, deveríamos fechar a Bíblia, orar e pedir: Senhor Jesus, salva-me. Pois agora o Senhor tem poder para salvar. Responde uma pergunta para mim, né, na nossa conjectura. Jesus entrou no barco para puxar Pedro? Ou Jesus puxou Pedro no meio do mar e trouxe ele andando sobre as águas até o barco? Pô, legal, cara. É uma boa pergunta. Como eu tô nessa vibe aí marviniana, eu prefiro acreditar, eu prefiro olhar assim, Jesus levantando ele no meio da água e andando de volta. Imagina,
Não, é Pedro isso, sem cadastro. isso claramente vai confirmar, e a gente crê dessa forma, que Jesus trouxe ele para o barco sobre as águas junto com ele, né? Isso só vai confirmar que a nossa fé sempre tem que estar depositada sobre Deus, sobre Jesus. Exatamente. Legal, muito bom. E aí, poxa, como essa experiência mexeu com o coração dos discípulos? Sim. Trouxe a eles a revelação de quem Jesus era. Deus. Isso é bacana, Jesus está se revelando, né? E nós também, né, Davi? À medida que a gente vai lendo a Bíblia, lentamente, diariamente, um dia de cada vez, o Senhor vai fortalecendo a nossa fé.